Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Estamos iniciando hoje a Semana das Dores. Refletindo sobre as 7 dores de Maria, haveremos de compreender melhor as nossas dores e assim nos prepararmos para vivenciarmos o mistério da grande dor, que é a paixão e morte de Jesus, cultivando sempre em nós a esperança, o brilho da esperança de que Ele ressuscitará. Pois a ressurreição de Jesus assegura a todos nós a certeza de que com Ele nós também venceremos, nós também ressuscitaremos. E por falar em ressurreição, vamos refletir neste domingo sobre a ressurreição de Lázaro, texto que se encontra em João capítulo 11, versículos de 1 ao 45. Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco e os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas, por causa de vós, alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para se consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã. Dizendo baixinho, falou a Maria: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe:
Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera. Creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia, a nossa travessia neste mundo terminará. A morte, no entanto, constitui um dos maiores enigmas da existência. Quando nascemos, a primeira reação é o choro. Choramos, porque, entre outras coisas, deixamos o conforto do útero de nossa mãe. Estranhamos a nova temperatura e, certamente, a luz dói nos nossos olhos. O tempo passa, a vida nos desafia e nos acostumamos a tudo, mas não somos daqui. Quando a tenda que nos serve de habitação aqui na terra, isto é, nosso corpo, for desfeita, sabemos que temos outra habitação no céu preparada por Deus. Esta não é uma casa como as que os homens fazem. É um mistério. Não sabemos ao certo explicar, mas sabemos que há uma habitação eterna à nossa espera. Pois o Senhor mesmo disse: vou à frente preparar-vos um lugar. E quando este lugar estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês comigo. Terminada a nossa travessia neste mundo, pela fé adentramos no infinito. Deus enxugará toda lágrima dos olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Em virtude de nossa condição humana, partir é dolorido. A morte de familiares e pessoas próximas inunda nossos olhos de lágrimas e a saudade é como neblina. A morte é uma dor sem nome. É bem isso que as irmãs Marta e Maria experimentam no Evangelho deste domingo. O próprio Jesus também exprime o drama da morte, como revela o escritor sagrado em uma frase curta e densa. Jesus chorou. Sim, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Porém, ele mesmo ensina que a morte não é desespero. A reanimação de Lázaro após 4 dias de falecimento quer justamente dizer que em Jesus Cristo nós não estamos fadados ao túmulo. Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ressuscitar é todo dia. Quando acordamos e o rosto da manhã se apresenta como um sorriso. A Quaresma seja para nós tempo de profunda experiência de Deus e possibilidade de renovação. Ele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais. Nos diz hoje São Paulo, na carta aos Romanos. Que a gente possa empurrar a pedra que nos separa da vida. Que o Senhor, como a Lázaro, nos chame pelo nome. E que a gente tenha coragem de deixar a morte, o pecado, a miséria, o sofrimento e a dor e caminhar na direção da vida, que é Cristo Jesus. E ainda que estejamos carregando as vestes da morte, que a comunidade nos ajude a superar toda esta realidade, fortalecendo a nossa fé na vida. Vida eterna, vida em abundância. Afinal, com Jesus, nós venceremos. A Quaresma vai chegando ao fim. E a palavra que fica e nos motiva é esta: deixai os vossos pecados, que vos leva à morte. O Mestre está aqui e te chama. Escutai a sua voz e vida nova você terá. Que o Deus da vida te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e uma boa semana para todos.